Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área, para mais uma aula contigo. E galera, nessa aula de hoje, uma aula muito especial. Você vai aprender a realizar um encontro. Para tudo, você tá achando que é o quê? Cara, nada disso. O encontro a que me refiro é um encontro entre dois objetos que estão se movimentando. Além de estudarmos encontros, vamos ver os sistemas de ultrapassagem. Então, senhoras e senhores, bora para a aula! Pessoal, então vamos lá, vamos ver como é que funciona uma situação de encontros, certo? Galera, aqui eu estou colocando para você a seguinte situação. O menininho A, ele está indo de encontro com a menininha B, certo? Então, a gente precisa entender que esse menininho A se desloca com uma certa velocidade, VA. Vamos aqui colocar que o menininho está louco para ver a menininha, então vamos colocar para ele uma velocidade VA de 3 metros por segundo. E a menina B vem em direção ao menininho A, mas com uma velocidade agora de 2 metros por segundo. Digamos que ela não estava assim tão afim desse encontro, certo? Bom, entre os dois vai haver uma distância inicial, que eu vou aqui colocar como sendo uma distância de 15 metros. Então, na maioria das vezes, as perguntas são: quando e onde ocorre esse encontro? Então, quanto tempo leva para os dois se encontrarem? E onde é que ocorre esse encontro nessa trajetória? Então, a gente vai estabelecer um padrão para poder resolver isso, que é a utilização da função horária das posições para poder entender a situação. Então, senhoras e senhores, se você se recorda, a função horária das posições é a função sorvete, no caso dos movimentos uniformes. E em especial, a gente vai então construir uma função sorvete para o menininho A e uma função sorvete para essa menininha aqui, ó, B. Então, como é que ficaria a função sorvete para o menininho A? Bom, então, SA igual. Para construir a função sorvete de alguém, eu preciso identificar a posição inicial. Então, o menininho A, vamos supor que ele está aqui, ó, na posição 0. Então, para ele eu tenho 0, a velocidade dele 3 e o tempo vai ser T. Então, ficamos com a função horária das posições SA igual a 3 vezes T. Lá para a menina B. Então, SB. A posição inicial dela. Bom, se esse cara está no 0 e ela está a 15 metros na frente, vamos assumir que ela encontra-se na posição inicial 15. Mais a velocidade vezes o tempo. O que acontece é que a menina está numa trajetória contrária. Então, a gente sabe que quando alguém se desloca ao contrário da trajetória, essa velocidade deve ser negativa. Então, atenção, apesar do 2 ali estar marcado como positivo, na função a gente vai colocar menos 2 na velocidade. Tudo isso vezes t. Bom, montado as duas funções, aí sim eu vou estabelecer um encontro. Senhoras e senhores, o encontro acontece quando os dois chegam na mesma posição. Ou seja, o SB se iguala ao SA, ou o contrário, SA igual a SB. Então, se a gente trocar aqui SB por 15 menos 2 vezes T e o SA por 3T, a gente consegue passar para lá esse 2 somando, então vai ficar aqui 15 é igual a 3T mais 2T, o que dá 5T, e dividindo T vai dar igual a 3 segundos. A gente então consegue definir quando ocorre o encontro. O encontro ocorre em 3 segundos. Mas onde é que ocorre esse encontro? Então, para você descobrir o ponto de encontro deles, basta você trocar esses 3 segundos em qualquer uma das funções. Se a gente substituir, por exemplo, na primeira, então vai ficar SA igual a 3 vezes o tempo 3. Então, ocorre o encontro na posição 9. Ou então, se eu trocar aqui no SB, vai verificar que vai ter que dar a mesma coisa. 15 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 15, posição 9. Então, tanto A quanto B vão estar na posição 9. Então, a ideia seria basicamente a seguinte, galera. Passado um segundo, esse cara vai andar 3 metros. Então, ele vai estar na posição 3. Ela vai andar 2 metros. Ela vai estar na posição 13. Passado mais um segundo, ele vai estar na posição 6. Ela vai andar só 2 metros, vai estar na posição 11. Passado mais um segundo, ele vai se encontrar na posição 9. Ela
diminui 2 posições, ela também se encontra no 9. Então, o encontro leva 3 segundos e ele ocorre na posição 9, certo? Professor, mas por que eu não posso fazer desse jeito que você fez? Porque, galera, na maioria das vezes essa distância é muito maior e os valores de velocidade também são muito maiores. Então, equacionando fica muito mais fácil, ok? Então, encontro igualo à posição final dos dois participantes. Uma segunda situação que acaba, de certa maneira, sendo matematicamente resolvida da mesma forma que a situação de encontro são as situações de ultrapassagem. Moçada, então vamos lá. Imagine uma seguinte situação. Um carrinho se encontra numa posição inicial 0 e um outro carrinho encontra-se em uma posição 40. Vamos aqui usar a escala em quilômetros, vai? Talvez para ficar até mais fácil na nossa análise, ok? Então esse cara está no 0 e esse cara está no 40 km. Vamos supor que esse cara aqui se desloque a uma velocidade, então aqui que eu vou lançar como sendo uma velocidade de 100 km por hora. A única maneira desse carrinho de trás alcançar e, portanto, ultrapassar o carrinho da frente é que ele tenha uma velocidade maior do que 100. Vamos aqui colocar, então, uma velocidade de 120 km por hora. Então, esse carrinho aqui eu chamarei de carrinho A, esse carrinho aqui eu chamarei de carrinho B, certo? Então, pessoal, se a velocidade do carrinho A fosse menor, o carrinho B jamais seria alcançado, a distância somente aumentaria. Mas aqui nessa situação, sim, há a possibilidade deles se encontrarem. E para fazer isso, vou usar as mesmas regras que usamos lá na situação de encontro, certo? Primeiro eu vou definir a função do móvel A, depois a função do móvel B. E aí eu estabeleço o encontro deles, porque no final da história, uma ultrapassagem ocorre apenas quando o A encontra o B. Então, SA. Vou definir a sua posição inicial, velocidade e tempo ficaria incógnito. Então, SA igual a 0, ele está na posição 0, velocidade 120 e tempo T. Então, o SA fica pura e simplesmente 120T. SB. Posição do B já é 40. Mais 100T. Diferente do que aconteceu no exemplo anterior, quando a menininha vinha na direção contrária, eu mudei o sinal da velocidade. Agora os dois estão com a velocidade para a mesma direção, portanto eu mantenho o sinal de positivo, certo? Então, definindo a função de B. E aí, para estabelecer um encontro, ou melhor, a ultrapassagem, o SA deve ser igual ao SB. Então, passando aqui, ó, o SA 120T igual 40 mais 100 vezes T. Coloco esse 100 vezes T voltado para cá. Então, nós vamos ter 20T igual a 40. E aí, então, T igual a 40 dividido por 20. T igual a de 2 horas. Então, foi necessário aí 2 horas para que o A alcançasse o B, certo? Se a pergunta fosse onde ocorreu o encontro, basta substituir o 2 aqui, por exemplo, na equação do SA, né? Então vamos verificar que eles vão se encontrar no quilômetro 240, né? Estão trocando aqui por 2, beleza? Então, senhoras e senhores, ultrapassagem. Vamos ver um segundo modelo de ultrapassagem. Nesse modelo de ultrapassagem, temos o seguinte. Imagine que uma moto, ela deseja ultrapassar um caminhão. E que esse caminhão, agora, ele realmente tem uma dimensão que não pode ser desconsiderada. Esse é um caminhão grande. Vamos supor que esse caminhão aqui, ó, ele possui um tamanho de 30 metros, é uma carreta, certo? E que esse caminhão está se deslocando para frente com uma velocidade de 15 metros por segundo, 54 km por hora, certo? A motocicleta, então, para conseguir realizar essa ultrapassagem, ela vai ter que ter uma velocidade maior do que a do caminhão. Vou colocar aqui 20 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo leva essa ultrapassagem. Então, a primeira coisa a identificar aqui, pessoal, é que a ultrapassagem ela só começa a acontecer de fato quando a motocicleta ela chega aqui, ó, na traseira do caminhão. É a partir daí que eu começo a contabilizar a ultrapassagem. E essa ultrapassagem ela só termina quando a motocicleta ela alcança a frente do caminhão. Então, quando a motocicleta estiver aqui, ó, bem no bico do caminhão, aí a gente diz, agora foi concluída a ultrapassagem, certo? Então, a ideia é que a motocicleta vai ser considerada um móvel A. Ela deve encontrar a frente do caminhão, que eu vou chamar de móvel B.
E, portanto, assim como nos outros exercícios, eu vou descrever a função para o A e vou descrever uma função para o B e estabeleço um encontro entre eles. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente disser que a moto está aqui atrás do caminhão, ela está na posição inicial 0. Velocidade da moto 20, tempo t, certo? O caminhão, ou a frente do caminhão está 30 metros distante, 30. E ela se desloca com uma velocidade de 15 t. Moçada, estabelecendo um encontro, então, conforme a gente já fez anteriormente, eu igualo essas duas equações. Então, 20t é igual a 30 mais 15t. Passo para cá o 20, vou ficar com 5t igual a 30. E aí, então, t igual a 6 segundos. Eu quero descobrir quantos metros esse motociclista andou para conseguir ultrapassar esse caminhão. Pois ele não anda apenas 30 metros. 30 metros é o tamanho do caminhão, mas o caminhão vai andando junto com ele à medida em que ele está sendo ultrapassado. Então ele com certeza anda mais do que 30 metros. E aí então eu substituiria esse tempo t, por exemplo, aqui na equação de SA. E aí SA é igual a 20 vezes 6, SA igual a 120 metros. Então perceba que para ultrapassar um caminhão de 30 metros, a moto anda 120 metros. Isso é o que torna o processo de ultrapassagem em pista simples um processo perigoso, porque você acaba andando muito para ultrapassar um objeto, ok? Então, moçada, encontros e ultrapassagens, ok? E por hoje é só, pessoal. Eu te vejo numa próxima aula, num próximo encontro. Um beijo a todos, tchau!